Se você é uma pessoa que trabalha muito tempo em escritório, sentado na cadeira ou em outro ambiente, esse vídeo é para você, que é desse assunto que a gente vai falar hoje. Você está levantando da cadeira enquanto a gente está assistindo esse vídeo? Deu uma levantadinha, fez uma pausa? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente sempre traz um assunto de bem-estar e equilíbrio pessoal e profissional, né? E aí a gente sempre com base num texto que a gente lê e depois a gente faz alguns comentários e contribuições, tá bom? Seja muito bem-vindo, fica aqui que vai ter muita dica interessante para você aí, ó, que está no escritório, que está na fábrica, que está aí na rua, dirigindo muito, né? Fica muito tempo aí no na direção, né? No carro. Então é desse assunto. Vamos lá, galera. A gente está com um texto hoje dos nossos amigos da Veja. Um abraço para todo mundo aqui do Caderno de Saúde. E o título é A Importância de Levantar da Cadeira para Evitar Doenças Físicas e Mentais. Novos estudos revelam que não basta fazer exercícios algumas vezes por semana, é preciso interromper as horas a fio sentado para se prevenir de problemas. O texto é de Paula Félix, publicado em 4 de janeiro de 2025. Um abração aí para a Paula e de novo para toda a equipe da Veja. E aí, então, uma primeira imagem aqui de pessoas em um ambiente de escritório, né, todas sentadas, concentradas, né, dentro da sua tela ali, do seu monitor, né. É a lei do menor esforço, né? Começando o texto. Em seu processo de evolução, o ser humano trilhou caminhos para que tornaram sua atividade bem menos intensa para o corpo. A mesma espécie que um dia suou para coletar frutos e caçar animais tem hoje à sua disposição um universo ao toque dos dedos. O trabalho e o lazer passaram a ficar cada vez mais dependentes das telas, e nesse processo as pessoas se tornaram reféns do chamado comportamento sedentário. Diferentemente da inatividade física, a falta de exercícios programados na agenda, ele se refere às horas e horas que a humanidade fica estacionada em cadeiras e poltronas, seja em casa, seja no escritório. Tendências que não é inócua para a saúde. Uma nova leva de pesquisas acusa malefícios tanto para o bem-estar físico como para o mental. Um dos estudos de maior peso sobre o assunto, realizado pela Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, com dados de mais de 480 mil indivíduos acompanhados por 21 anos. Caramba! Conclui que ficar sentado boa parte do dia eleva por si só em até 16% o risco de morte precoce e precipita de problemas cardíacos a emocionais. Aí tem uma outra imagem aqui de uma pessoa deitada, né? Parece ser um sofá da sala, alguma coisa assim, com um controle na mão, em frente a uma televisão, né? E aí, continuou na reportagem, o corpo humano realmente parece que não ter sido projetado para sedentarismo, mas o que os especialistas estão notando é que mesmo pessoas que treinam com alguma frequência podem encarar prejuízos se permanecerem paradas demais ao longo dos dias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda ao menos 150 minutos de exercícios moderados a vigorosos por semana. Ocorre que essa meta não exclui uma rotina movimentada, ou seja, quem passa a jornada de trabalho sentada na frente do computador ou vive maratonando séries no sofá, nem no sofá sem pausas ativas, corre risco mesmo de aderir às orientações mais conservadoras da entidade. Se a pessoa só fizer o mínimo de atividade física, ou menos do que isso, o comportamento sedentário se soma à equação e aumenta a propensão a problemas de saúde, diz o educador físico Bruno Gualano, presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da USP. Diante do cenário, os pesquisadores de Taipei defendem que é preciso desnormalizar esse hábito da mesma forma que se mudou o olhar sobre o tabagismo décadas atrás. Comparar com o cigarro não é um exagero. Um levantamento da OMS, publicado no periódico médico The Lancet Global Health, mostrou que cerca de um terço da população mundial não atinge os níveis recomendados da atividade física, algo que abre portas para uma lista de doenças que vai de obesidade e diabetes a depressão e câncer.
e ainda financia ataques potencialmente fatais, como infartos e derrames. É questão de saúde pública. Aí aqui tem uma imagem muito bacana de pessoas que parecem fazer assim ginástica laboral, né? Aquela pausa que você dá no escritório ali faz. A boa notícia é que pequenos ajustes no cotidiano podem mitigar as repercussões de vida parada no organismo. E eles se aplicam tanto a horas de expediente quanto aquelas dedicadas ao lazer. É um ponto a prestar atenção, uma vez que frequentemente os momentos de descanso são ocupados pelas novidades dos streamings e das redes sociais, quase sempre consumidas em posições sentadas ou deitadas. Assim, tanto no local de trabalho como em casa, o conselho dos experts é aderir às pausas ativas. Elas nada mais são do que interrupções para se mexer de tempos em tempos, seja caminhando quando se fala ao celular, seja fazendo uma pequena série de exercícios, algo que algumas empresas começaram a adotar e vai além da ginástica laboral. Aí tem uma outra pessoa aqui andando em um corredor, né? Aqui sorrindo com um celular, falando ao celular, né? Aí continuando a reportagem, me parece que concluindo, né? O desafio, claro, é encaixar essas práticas em padrões de rotina tão distintos por aí. Taxistas e motoristas de aplicativo podem encontrar dificuldades em parar entre as corridas, já que atuam em áreas que exigem bastante do corpo, como o setor de limpeza, pode se ver sem energia para desgrudar do sofá nas folgas. Os escritórios, por sua vez, ainda são desenhados para atividades feitas sobre um assento. Dificuldades individuais à parte, é preciso vencer a inércia. E fora o esforço de cada um, o projeto Rumo à Ruptura com o sedentarismo passa por políticas públicas que tornem as cidades mais amigáveis e caminhadas, pedaladas e afins. Os governos devem oferecer condições para as pessoas se movimentarem mais, afirma Gualano. Até porque os prejuízos da epidemia de sedentarismo começam a cobrar seu preço, né? Eis um projeto para 2025, né? Agora nós estamos em 2026, né? Se mexer, mas vale para sempre, vale para todo dia. É publicado em 3 de janeiro de 2025 na edição número 29/25 da Veja. Aí terminou aqui a reportagem. Muito bom. Olha, é um tema interessantíssimo, né? E aí, como eu sempre falo aqui no final, eu procuro sempre trazer os meus 2 centavos de contribuição para quem está aqui com muito carinho assistindo o canal Creme do Milho. Vou tirar meus óculos para falar de uma forma assim mais reflexiva e como um bate-papo mesmo, uma conversa. Olhos nos olhos. Olhos nos... Galera, quais são os meus 2 centavos? A ideia aqui do canal é sempre trazer pontos de contribuição para que a gente tenha pequenas dicas leves, mas com um efeito positivo muito grande dentro do nosso dia a dia, né? Porque o nosso dia a dia é corrido, complexo, com imprevistos, exige muito da gente. Hoje em dia a gente tem um enxame aí de informações, assuntos e respostas e perguntas, temas de rede social e etc, e etc. E aqui, é toda essa categoria, né, que permanece muito tempo parado no escritório, dirigindo, na fábrica, na prestação de serviço aí, qualquer lugar, qualquer função que essa pessoa tenha. E aqui você está vendo que em nenhum momento fala de nível hierárquico, nenhum fala se você é o presidente da empresa, ou se você é o aprendiz, não interessa. O ponto aqui é o seguinte: pequenas pausas são importantíssimas, e essas pequenas pausas onde você consiga se movimentar, andar um pouco, e vai buscar um café, buscar uma água, volta, vai até a janela, dá uma volta, respira um pouco, vai ao toalete, volta ao banheiro, né? Vai na mesa do colega, ao invés de você só mandar um e-mail, vai lá e tenta trazer um outro assunto, se ele estiver disponível também. São dicas, pequenas dicas que fazem com que você faça essa pausa, porque aqui, galera, a gente está falando de um problema de saúde pública. Saúde pública. O não cuidar de uma coisa tão pequenininha, que passa tão despercebida, que é você, de tempo em tempo, a cada 40 minutos, 1 hora, né? Você conseguir levantar da sua cadeira, do seu posto de trabalho
por 2, 3 minutos que seja, para você andar um pouco, circular ali, ativar, né, a musculatura, usar as pernas, e você conseguir dar pequenos passos para poder aquilo ali, você se recompor, porque somos bípedes, né? Somos seres vivos que andamos sobre, né, as pernas, sobre duas pernas, né? Fomos desenhados para ter esse mecanismo, né? Com a evolução do tempo. E aí o ponto é, se a gente não faz isso, a gente está sofrendo problema, a gente tem risco de sofrer problemas de saúde. Olha que coisa. A gente acha que o máximo do conforto seria a gente estar ali durante muito tempo trabalhando, né? Só levantar quando eu preciso realmente ir ao banheiro porque eu estou sentindo que eu preciso, ou então porque a minha garrafa de água acabou, esvaziou, ou porque eu preciso levantar para o almoço, e que se eu fizer essa pausa pode soar como algo improdutivo. Improdutivo tem o risco de você ficar daqui a um tempo se você não fizer isso. Olha só, segundo estudos que foram feitos aqui por essa universidade em Taiwan. Então, assim, a coisa é muito... O buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. E a ideia aqui é fazer com que você, que está aqui no vídeo, se beneficie, né, do que a gente está trazendo aqui de importante para a sua saúde física, mental, seu equilíbrio pessoal e profissional, né? Se somos, antes de um profissional, tem sempre um ser humano, tem sempre uma pessoa que está ali, né, ocupando aquela função, Então, profissionais são feitos, são constituídos, são preenchidos por seres humanos, pessoas com necessidades, fome, sede, vontades, frustrações, sonhos, expectativas, ambições, tudo isso. Mas, se a gente suprimir, se a gente abafar essa qualidade biológica, essa qualidade que faz com que a nossa fisiologia, o nosso corpo, ele se sinta bem enquanto a gente estiver nessa jornada, aí é um problema. Isso pode ser um problema e trazer consequências graves, tá bom? Então faça isso. Ou se você está assistindo, se você está escutando esse vídeo aqui pelo Milhocast, aproveite agora, quando você estiver terminando, quando você terminar esse vídeo, ou agora que você está me escutando, faça essa pequena pausa, levante um pouco, dê uma volta, rápida, sem ser algo moroso, mas que vai te trazer um benefício já no curto prazo, no médio e no longo, que nem se fala, de ganhos assim absurdos. E aí você vai se sentir muito melhor, e é isso que a gente espera aqui no canal. Esse que é o nosso propósito. Você assistir isso, você entender a importância que é esse assunto que a gente traz nos vídeos, para poder você dar o próximo passo e seguir mais leve. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se uma pessoa que assiste esse vídeo já se sente beneficiada, eu tenho certeza que a minha missão aqui está cumprida. Eu tenho certeza. Né? Ou então você vai fazer isso depois, ou então você vai mandar isso para algum amigo, para alguma amiga, para uma pessoa que está precisando dessa dica, porque ou você já falou e não adiantou, ou então ela tem se queixado alguma vez e você acabou aqui conversando, na nossa conversa, percebendo que ela precisa escutar isso. Esse é o propósito do canal, ajudar as pessoas a seguirem melhores nessa conexão que é uma coisa só, nosso corpo, nossa mente, para poder a gente ser melhores pessoas, melhores profissionais, melhores amigos e todo o mais, tá bom? Um abração para você, espero você no próximo vídeo. Se inscreve, manda para um amigo, comenta aqui o que você achou, tá bom? Tchau, tchau, um abração.